Fim da linha para Arthur Jorge no Botafogo. O português não é mais treinador do Glorioso. O comunicado oficial deve sair no início de janeiro, mas a postura de Arthur Jorge, falei isso aqui ontem, vinha incomodando e muito a diretoria do Botafogo. Incomodando, irritando. A torcida já não estava muito satisfeita com as declarações de Arthur Jorge. O Botafogo emitiu nota oficial, dando uma indireta para o treinador português, que desde que terminou o Interclubes, o Intercontinental, se ofereceu para o mercado de uma forma antiética. Nada apaga o que Arthur Jorge fez pelo Botafogo e principalmente o que o Botafogo fez pelo Arthur Jorge. Todavia, a maneira como o português lidou com o assédio de algumas equipes do exterior incomodou muito John Textor a ponto de o empresário norte-americano sequer tentar uma prorrogação do contrato do português que termina no final de 2025. O que a gente sabe é que o Al Rayyan vinha cercando, mas sem proposta oficial. O Botafogo ainda pode acionar a FIFA por conta de aliciamento. O Al Rayyan em nenhum momento entrou em contato com o Botafogo. E o Arthur Jorge tinha contrato, tem contrato, na verdade, com o Botafogo. Então a postura do Al Rayyan pode também ser objeto de ação na FIFA por parte do Botafogo. Se existir realmente uma irregularidade, se houve o aliciamento, enfim, são hipóteses, conjecturas levantadas inicialmente lá no blog do Diogo Dantas, mas a informação inicial é do Gilmar Ferreira, jornalista do Grupo Globo, do Jornal Extra, de que Arthur Jorge vai realmente para o Catar. A proposta do Al Rayyan, que ainda não chegou ao Botafogo, mas já há aí indicativos de que haverá, sim, uma proposta. Conversas já havia entre Arthur Jorge, staff e equipe do Catar, tanto que, já até falamos com vocês isso aqui, algumas pessoas que estavam no voo de volta do Botafogo do Catar para o Brasil, falaram que Arthur Jorge conversava abertamente sobre a proposta do Al Rayyan, sobre a possibilidade de treinar a equipe do Al Rayyan, que é uma equipe no nível, como é que eu posso dizer, Criciúma, Curitiba, com todo respeito ao Curitiba, ao Criciúma, que são equipes de segunda divisão do futebol brasileiro. O Al Rayyan é apenas o 12º colocado do campeonato Qatari. Tá? Então, fica um alerta. Isso eu posso dizer para vocês. Esse alerta eu dei aqui no GG, esse alerta, de que é muito difícil confiar nessa geração de treinadores portugueses. Fica cada vez mais difícil confiar nessa geração de treinadores portugueses porque não são treinadores focados em projeto esportivo. Não são treinadores focados em contratos longos, em cumprir contratos. Já é o 3º treinador português que não cumpre contrato no Botafogo. Ah, mas o Bruno Lage foi demitido, mas antes colocou o cargo à disposição. Luiz Castro sai, pior ainda, que sai no meio da temporada. Arthur Jorge, pelo menos, esperou a temporada para poder escutar as propostas do mundo árabe. E nisso eu não vou me colocar ao lado do Arthur Jorge, porque está muito claro aqui, né? Gigante Glorioso, aqui é Botafogo. Aqui eu só me coloco ao lado do Botafogo. Mas eu preciso salientar que o Arthur Jorge não quis nem abrir conversa com clube nenhum. E essas propostas já existiam desde o jogo de 5-0 contra o Peñarol. Então, pelo menos, teve a hombridade de terminar a temporada. E, na verdade, o Arthur Jorge usou o Botafogo? Eu acho esse termo muito pesado, tá? Sei que muita gente vai dizer, usou. Tá? Na verdade, o Arthur Jorge, ele bateu no teto. Ele bateu no teto. Isso eu já vinha percebendo
né, como jornalista, apurando situações dentro do Botafogo. John Textor não revela as coisas, né? Já foi mais simples, né, de arrancar algumas coisas do John. Hoje é mais difícil. Mas eu já vinha percebendo que o Arthur Jorge, tudo que ele queria conquistar no Botafogo, ele bateu no teto, ele conquistou. Então o que ele poderia alcançar mais no Botafogo? Supercopa do Brasil é um torneio amistoso, galera. Então assim, na cabeça dele, pelo amor de Deus, né? Eu sei que o torcedor tá doido para ganhar isso aí, mas é um amistoso que vale uma taça. A Recopa é legal, mas o cara já ganhou Libertadores. O cara já bateu no teto, o cara ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores, são os torneios mais importantes do país e da América. Então assim, Arthur Jorge já não tinha muito na cabeça dele o que conquistar com o Botafogo. A gente sabe que o Super Mundial de Clubes, a ideia é competir. Ganhar o Super Mundial de Clubes. O clube brasileiro se planejar para ganhar o Super Mundial de Clubes é um pouquinho de viver em Nárnia, né? Você tem que competir. Onde, o mais longe que você puder chegar, ok, né? Honrando as tradições do clube, honrando a camisa do Botafogo, dos clubes que vão disputar. Mas assim, ganhar o Super Mundial de Clubes é claro que seria uma quimera, né? Não vou ficar iludindo o torcedor do Botafogo. Então o Arthur Jorge, na cabeça dele, poderia ganhar o Bi da Libertadores, o Tetracampeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que é inferior ao Brasileirão em termos de importância e tal. E bateu no teto. Bateu no teto. Na cabeça dele, o que ele tinha que conquistar no Botafogo, ele já conquistou. Então agora esse papo de projeto esportivo que ele falou pro jornal A Bola lá em Portugal, esse papo que ele falou pro Record, vou para onde me oferecer um projeto, tem nada de projeto, não tem longevidade, não tem projeto esportivo, não tem nada. Tudo isso é papo furado, hipocrisia. Chegou o momento agora na cabeça dele de fazer o pé de meia. Ele vai ganhar muito mais do que ganharia no Botafogo? Vai, não vou dizer assim, é o triplo, não, vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Então assim, para um treinador que pode ter o seu momento... Treinador é aquilo. Teve um grande momento. Depois pode cair no ostracismo. Eu vou dar vários exemplos aqui, né? Vamos lá. Pegar aí treinadores que viraram treinadores da moda. O Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira chegou, ninguém conhecia. De onde veio o Marcelo Oliveira? Foi campeão no Cruzeiro, bicampeão brasileiro, depois foi campeão no Atlético Mineiro. Marcelo Oliveira teve 5 anos ali, veio do Curitiba, né, com 2 vice-campeonatos de Copa do Brasil. Teve 5 anos de hype. Acabou. Marcelo Oliveira está onde? Né? Então assim, vida de treinador também é uma caixinha de surpresa. O Arthur Jorge, o Luiz Castro, todos os treinadores portugueses, brasileiros, que estão no mundo árabe, ninguém tá lá por projeto esportivo, tá lá para aposentadoria gorda, robusta, né? Então o que o Arthur Jorge está buscando nesse momento é a sua aposentadoria. O contrato de 2 anos e meio com o Al Rayyan provavelmente não será cumprido, né? Porque ele não vai fazer milagre naquele time horroroso do Al Rayyan, mas igual o Luiz Castro. Fez contrato de 2 anos, foi demitido antes. Ganhou uma fortuna lá e ainda recebeu uma multa rescisória. Para os sheiks, isso aí é cosquinha, né? Não faz nem cócegas. Agora, Arthur Jorge abandona uma possibilidade de marcar, já marcou o seu nome na história do Botafogo, mas de marcar o seu nome na história do futebol brasileiro, do futebol da América, como o Abel Ferreira. Aí vem falando, pô, o Abel Ferreira, isso e aquilo e tal. Por mais que ganhe uma fortuna no Palmeiras, por mais que a multa rescisória do Abel seja alta, não adianta. Dos treinadores portugueses que passaram por aqui, o Abel será sempre o maior. Sempre o maior. Assinou com um clube árabe e tal, que tentou dar um balão. Ficou no Palmeiras. O que a história vai me contar é que ele ficou no Palmeiras por 3, 4, 5 temporadas, conquistou tudo que tinha direito no Palmeiras. E outros treinadores como Luiz Castro, Arthur Jorge, Jorge Jesus, abriram mão do projeto esportivo e foram buscar aposentadoria robusta no mundo árabe, nos Emirados Árabes, no Catar. Não sou palmatória do mundo, não vou julgar, porque sei que muitos fariam a mesma coisa, tendo a possibilidade, né, de ganhar milhões por mês, fazer uma quantia anual para nunca mais trabalhar. Se tudo der errado, nunca mais ao trabalho. Esse ano no Catar aqui já me garante. Tudo bem, mas não venha com papo furado, com hipocrisia de dizer que foi por um projeto esportivo
Porque não existe projeto esportivo no mundo árabe. Não existe projeto esportivo no Catar. Guilherme, e agora vamos demonizar Arthur Jorge? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sai pela porta dos fundos porque quis. Não precisava disso. Fosse sincero, fosse honesto, eu acho que não precisava disso. E aí, muita gente poderia até criticar a postura do John Textor. Porque o John Textor sequer procurou o Arthur Jorge para poder cobrir a proposta ou prorrogar o contrato. Por quê? John Textor postou hoje nas suas redes sociais a explicação. John Textor postou no Instagram, na sua conta pessoal, várias fotos com staffs, com jogadores, com diretoria, com o pessoal dos bastidores. Nenhuma foto tinha o Arthur Jorge. E ele vai lá dizer, né, Botafogo voltando com tudo, os jogadores mais importantes voltam para 2025, ficamos com quem quer estar no Botafogo. Indicativos e indiretas de que Arthur Jorge não faz parte mais dos planos do americano. A gente fica triste por quê? Porque é um projeto bonito, vencedor, nas mãos de um treinador que só é o que é graças ao Botafogo. Porque no Sporting Braga, desculpa, mas não era nada. Perdão, mas não significava absolutamente nada para o mundo do futebol. O Botafogo é que projeta o Arthur Jorge. O Arthur Jorge devolve essa projeção ao Botafogo com muito trabalho, com muita dedicação, com muita eficiência e 2 títulos. Então vamos combinar o seguinte, aqui no Gigante Glorioso não existe demonização de ninguém. Aqui no Gigante Glorioso não existe demonização de Arthur Jorge. Gratidão pelo que ele fez em 2024 e ponto final. Sai pela porta dos fundos, pela SAF. John Textor muito decepcionado com a postura do treinador. As postagens do John hoje indicam essa decepção, mas é o mundo do futebol. John Textor é um empresário, não é um apaixonado. Sai Arthur Jorge, entra outro igual ou melhor. E ainda bem que isso aconteceu no final de uma temporada. E é claro, no próximo vídeo, o Botafogo, isso eu posso dizer para vocês, tá? O Botafogo já tem nomes, porque o Botafogo não é uma equipe amadora. A diretoria do Botafogo, ao contrário do que muito torcedor do Botafogo pensa, agora a gente está vendido. Agora a gente está aí sem treinador. Gente, desde quando o Arthur Jorge começou a dar essas indiretas, desde a nota oficial que o Botafogo publicou, o Botafogo já está atrás de treinadores. O Botafogo já conversa com outras pessoas sobre projetos. E não é Pedro Caixinha, gente, não é Renato Gaúcho, tá? Antes que Cuca, antes que esses nomes, voltem a ser ventilados. Não, não são esses. Não há como dar um projeto gigantesco como o da SAF Botafogo, a SAF que deu certo no futebol brasileiro, na mão de gente que não tem competência para isso. Então o Botafogo vai buscar no mercado um treinador muito melhor do que o Arthur Jorge. Muito melhor. Por quê? Porque nós vamos enfrentar equipes como Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. A preocupação do Botafogo, eu sei que o torcedor não gosta de ouvir isso. Eu, como torcedor do Botafogo, porque eu sou torcedor do Botafogo, não sou apenas jornalista, eu sou torcedor do Botafogo acima de ser jornalista. Eu quero ganhar a Supercopa do Brasil e a Recopa. Ah, mas não quero saber. Eu quero estar com força máxima no dia 2 de fevereiro, eu quero ser campeão, quero levantar mais uma taça. E quero a da Recopa também. Mas já digo para vocês, a preocupação do Botafogo é Libertadores da América, Super Mundial de Clubes. Fase de grupos da Libertadores da América, Super Mundial de Clubes. Isso não significa que o Botafogo não vá jogar com seriedade contra o Flamengo, nada disso. O Botafogo vai dar a vida, até porque o John Textor já avisou. Os principais permanecem para 2025. Fez essa postagem hoje de manhã. Os principais permanecem para 2025. Então, sim, eu prefiro, obviamente, perder o Arthur Jorge e trazer o Sérgio Conceição do que perder o Savarino, do que perder o Luiz Henrique, do que perder o Gregory, Igor Jesus, o Alexander Barbosa, o Bastos, que são pilares do time campeão. O que o Arthur Jorge fez no Botafogo num curtíssimo tempo, não só ele faria. Arthur Jorge vem de uma escola de treinadores que tem
esse mesmo pensamento, que tenham a mesma filosofia. Não à toa, os treinadores portugueses estão em maior número espalhados pelo mundo do que treinadores alemães, espanhóis, brasileiros, e digo espalhados pelo mundo, conquistando títulos, fazendo sucesso, valorizados. Tá? Não é só treinando qualquer time, né? Que aí você tem brasileiro espalhado por tudo que é lugar. Até na ilha da Tasmânia deve ter treinador brasileiro lá. Então, assim, lamento a saída de Arthur Jorge, obviamente. É o treinador do nosso título de Libertadores. Mas existem outros, iguais ou melhores. E o Botafogo precisa ousar nessa escolha. Há treinadores muito bons, vencedores, treinadores com fome, com sede de vitórias, que estão, no momento, sem clube. É claro que o projeto esportivo do Botafogo é atraente. Diferente do ano passado, onde nós disputaríamos a Libertadores, agora nós vamos disputar o Super Mundial de Clubes. Então o treinador do Botafogo vai ser o treinador que estará estampado para o mundo inteiro. A vitrine é diferente. E o Botafogo, só digo para vocês, já tem 3 nomes numa lista para possíveis treinadores e todos eles são estrangeiros, tá? Não há treinadores brasileiros no projeto de tocar a nossa SAF, ok? Então vamos com calma. Arthur Jorge, de saída, siga seu rumo, porque o rumo do Botafogo é um só. O Botafogo hoje só anda para frente. Com Luiz Castro, sem Luiz Castro. Com Arthur Jorge, sem Arthur Jorge. Independentemente de quem vier, quem toca o projeto, a cabeça do projeto é o John Textor, é o Tairo, é o Alessandro Brito, são as pessoas que pensam o futebol do Botafogo por trás. E, é claro, um elenco mais competitivo. O próximo treinador do Botafogo tem que ser mais vencedor do que o Arthur Jorge, e certamente será. Luiz Castro pode voltar? Repito, o próximo treinador do Botafogo tem que ser mais vencedor do que o Arthur Jorge. Então, não pode ser o Luiz Castro, né? Mas, enfim, vamos deixar para falar sobre essa lista tríplice do Botafogo nos próximos vídeos. Por aqui, mais uma vez, sem demonização do Arthur Jorge, enquanto esteve no Botafogo, honrou demais. Poderia ter feito igual o Luiz Castro. Ele já poderia ter saído para o Catar há muito tempo. Honrou, respeitou, conquistou. Infelizmente, não quer continuar, se oferecendo para o mercado o tempo inteiro, com declarações, de certa forma, muito antiéticas. Ok, 2025 é um novo ano, Botafogo, espero que o quanto antes anuncie e comece a pré-temporada já com um comandante do tamanho do desafio de 2025. Arthur Jorge acha que já chegou no topo, que já conquistou tudo. Tudo bem, vamos para um treinador mais ousado, com mais vontade de marcar seu nome na história do mais tradicional. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!